galera, tudo bem? Espero que sim. Eu tô muito feliz pra voltar aqui e gravar mais vídeos pra vocês, pra esse canal. Eu tô muito feliz que tá crescendo. Muito obrigada por todos os comentários, todo o amor de vocês. Eu me sinto até emocionada pensando em vocês. Eu fico muito feliz. Então, obrigada. Mas o vídeo de hoje, a minha grande volta, vai ser sobre as minhas experiências no Brasil. Até agora eu não acredito que aconteceu. Então, nesse vídeo eu vou contar tudo que rolou. Bora lá! Então, por que eu fui ao Brasil? Porque era o meu grande sonho. No último vídeo que eu fiz, porque eu falo português, eu falei que era o meu grande sonho ir ao Brasil. E graças a Deus esse sonho foi realizado. Obrigado, Senhor. E eu expliquei um pouco sobre a minha tia, lá entre aspas, tia, porque ela não é tia de sangue, mas vocês sabem bem como que é. Qualquer mulher, assim, mais velha de vocês se chama de tia, então por causa disso ela é minha tia. Mas eu expliquei um pouco nesse vídeo, mas acho que eu não expliquei tão bem. Então vou explicar um pouco mais aqui, porque eu vou chamar ela da minha tia. Mas só pra vocês saberem que quando eu falo tia, ela não é a minha tia mesmo, ela é a minha tia, né? Então, a minha mãe conheceu ela anos e anos e anos atrás, quando eu era bem criança. E ela passou um tempo na minha casa, ela é brasileira, mas ela passou um tempo na Inglaterra e ela passou, acho que foi uns 2 meses na minha casa comigo, com a minha família na Inglaterra. Então, por isso, ela meio que se tornou família, né? A família dela também se tornou a minha família. Até os sobrinhos dela eu chamo de primos e eles também foram visitar a gente aqui. Então, só pra vocês terem mais uma noção da relação que a gente tem, né? Até os meus pais chamam ela de tia, porque ela tem uns 60 anos, sei lá. Enfim, desde quando? Desde, acho que foi 2014, eu desenvolvi esse grande amor, essa grande paixão pelo Brasil, mas nunca aconteceu, né? Nunca deu certo pra eu viajar pra lá. Mas finalmente, depois de tantos anos, os meus pais abriram mão, me deixaram ir no Brasil visitar ela. Foi assim que aconteceu. Em abril, até o fim de maio, eu pensei lá no Brasil. Vocês não têm noção quando eu falo que foi a melhor viagem da minha vida. Eu não tô mentindo, não. Foi a melhor viagem da minha vida. Não tem como descrever, não tem comparação, assim. Foi tudo que eu imaginei, foi até melhor do que eu imaginei. Meu Deus do céu. Eu tenho tantas saudades, até vou chorar por causa disso. Eu tenho tanta saudade do Brasil, eu quero voltar muito. Mas eu vou contar um pouquinho do que rolou lá. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu tinha 17 anos quando eu fui. E eu viajei sozinha. Então foi meio que... Eu não sei por que os meus pais deixaram eu fazer isso, mas... eu fiz, então, eu viajei ao redor do mundo, sozinha, aos 17 anos, e na verdade, é um milagre que deu tudo certo. Eu não tinha problema nenhum, graças a Deus, mas eu sei que muita coisa poderia ter dado errado, mas foi muito assim, tipo, a mão de Deus, porque até quando eu cheguei na imigração, a minha tia tinha medo disso, que eles não iam me deixar, porque eu não tinha nada de documento oficial, falando que os meus pais me deixaram fazer isso, deu permissão pra viajar e tal. Eu não tinha nada disso, então minha tia tinha muito medo que a Polícia Federal ia me prender, mas nada disso aconteceu. Eu passei pela imigração tão rápido, tão fácil, então isso foi o começo da minha grande aventura. A partir desse momento, até que eu voltei, foi imersão total, foi português 24 horas por dia, 7 dias por semana, então isso já foi o primeiro, tipo, choque, assim, que... ok, agora eu tenho que falar português, né? Agora o meu mundo já se tornou brasileiro. Eu tinha que trabalhar muito, né, na minha mente pra me acostumar com uma língua, ouvindo a língua todo dia. Eu assisto muito youtubers brasileiros e tal. Mas acho que morar no país já é coisa diferente, né? No início foi um choque muito grande, porque eu não estava acostumada e a minha mente até chegou a doer, porque tava trabalhando muito pra traduzir tudo, pra achar as palavras, pra me comunicar com as pessoas e tal. Mas depois de uns dias eu já me acostumei, eu já tava pensando em português, eu já tava sentindo muito mais natural, né? E eu sei que muitas pessoas já comentaram que eu tenho pouco sotaque, mas quando eu tava no Brasil, gente do céu, meu sotaque completamente desapareceu. Eu vou ver se eu tenho
um vídeo de eu falando, mas uma coisa que eu arrependo dessa viagem é que eu não tirei muita foto, eu não tirei muito vídeo, então não tenho muito pra mostrar, mas se eu acho um vídeo eu vou botar aqui. Outra coisa, eu me senti muito em casa, gente do céu. Desde que eu cheguei, eu já me senti muito em casa. A minha tia, ela mora em Brasília, Distrito Federal. Distrito Federal me lembra muito de Londres, e eu sou de Londres, então pra mim Londres é casa. Atualmente eu não moro em Londres, eu moro em Leeds, que é uma cidade na norte da Inglaterra, mas Londres ainda é casa pra mim. Então, o fato que Brasília me lembrou muito de Londres me fez muito sentir em casa já. Até porque a família dela, da minha tia, me recebeu tão bem. Eles foram tão legais comigo, me fizeram sentir tão em casa, tão bem-vinda, tão amada, assim, eu me senti tão confortável, tão em casa, foi muito legal. Acho que isso foi a grande coisa principal que me fez sentir em casa, que me fez gostar tanto dessa viagem. Outra coisa, a natureza. Gente, oh meu Deus, o Brasil é muito lindo. É muito lindo mesmo. Só pra repetir mesmo, eu não tenho muita foto, mas o que eu tenho, acho que eu vou botar aqui em algum lugar. Eu quase cheguei a chorar, porque nunca na minha vida eu vi tanto verde, tanto árvore, tanto, sabe? Tipo, foi incrível, incrível mesmo. Eu não imagino como que é morar lá, vendo os céus azuis, todas as cores brilhantes. Ai, meu Deus, foi incrível, foi incrível. Outra coisa, o estilo da vida. Porque, como eu já disse, a minha tia era tão legal comigo, ela me levou pra conhecer todos os lugares. A gente conheceu muitas pessoas, né? Muitos amigos dela e tal, conversando com muitas pessoas. Ela é muito faladora, né, minha tia? Então a gente conheceu muitas pessoas mesmo. E uma coisa que eu percebi é que o estilo de vida é muito mais, assim, não sei como explicar. Acho que aqui na Inglaterra a vida é muito mais corrida, né? Não dá tempo pra conversar com os outros, esse tipo de coisa, mas no Brasil não é tão assim. Eles não ficam na correria tanto, que é muito bom. Outra coisa, a comida. A comida! Como eu já disse no meu primeiro vídeo, 5 coisas que eu amo sobre o Brasil, eu já imaginei que a comida brasileira seria legal, né? Eu já provei umas comidas, tipo arroz e feijão. Arroz é arroz, feijão é feijão, mas com esse toque brasileiro. Mas assim, tipo comida nos restaurantes brasileiros, eu já provei. Mas acho que estar lá no Brasil tem a oportunidade de provar muitas mais comidas. Que não tem aqui na Inglaterra. Eu já falei pra minha tia quando eu cheguei que, tipo, ó, eu quero provar todas as coisas, todas as comidinhas que eu vi no MasterChef. Eu quero provar tudo. Coxinha, tapioca, pão de queijo, todas essas coisas boas eu quero provar. E eu provei e, gente, não me decepcionaram. Não me decepcionaram. Eu me engordei muito. Eu me engordei muito no Brasil, porque a minha tia me levou pra comer em todo restaurante, eu comi tudo. Mas assim, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, gente, melhor coisa da vida. Ela comprou um bolo novo todo dia pra eu comer, então eu comi muito bolo lá. Bolo de fubá também, gosto muito. Bolo de milho, também gosto. Gente, a comida é tão boa mesmo. Se vier pra Inglaterra, vai ver que a comida aqui não vale nada. Então já falei de todas as coisas que eu tanto gostei do Brasil. Uma coisa que eu não aguentei, eu vou falar a verdade, é o calor. Gente, quando eu cheguei ao Brasil, a primeira coisa que me senti era a umidade. Eu não aguentei. Me senti que eu tava num forno, sei lá. Eu me senti que eu tava derretendo. Eu não tô acostumada. Aqui na Inglaterra, mesmo no verão, só chega aos 25. Então, pra mim, 35 já é demais. Então, eu meio que tava sofrendo lá pelo calor. Mas, além disso, tava tudo bem. Ah, e os mosquitos. Ai, meu Deus, ainda tenho manchas por causa desses mosquitos. Ai, meu Deus. Eu pensei, ó, que, eu não vou precisar repelente, não. Foi o maior erro que eu fiz. Foi uma grande mancada na passar repelente, porque os mosquitos me pegaram muito. A minha perna inteira tava cheia de picada. Ai, meu Deus. Que horror. No final
no final já abri mão. Eu falei, ó, acho que eu preciso passar esse repelente sim. Mas além disso, foi uma viagem assim, perfeita. Eu quero muito voltar pra lá. Eu tenho tantas saudades. Eu me lembro muito bem que eu não queria voltar pra cá de jeito nenhum. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu não tava achando graça nenhuma em estar aqui. Eu só queria voltar pro Brasil. Foi, assim, incrível. Eu quero muito voltar, conhecer mais lugares no Brasil. Eu já tô planejando como eu vou mudar pra lá. Então, acho que ano que vem vou estar lá. Eu quero passar pelo menos um ano lá. E é isso aí. Espero que vocês gostaram. Deixa o like, comentário aí embaixo, se inscreve se não já. E até próximo. Tchau!